Olá, queridos alunos! Nós estamos de volta para continuarmos estudando a ação direta de inconstitucionalidade. Nós já vimos quando vai ser cabível essa ação, qual vai ser o seu objeto e qual vai ser toda a questão da legitimidade ativa, dos efeitos, a gente já viu tudo isso. Então, resta para a gente agora estudar a estrutura da DI. Só lembrando, pessoal, acabou ficando faltando aqui, mas qual vai ser a dica do examinador? Ele vai falar de uma lei ou ato normativo, então ele vai descrever, por exemplo, um decreto legislativo, um decreto presidencial, uma lei complementar, e aí ele vai falar que violou a Constituição de alguma forma. Então ele vai te descrever o que essa lei falava. Pode ser que ele fale, por exemplo, de uma situação tributária mesmo, em que foi violado algum dispositivo lá do artigo 150 da Constituição. Enfim, vocês imaginem aí as hipóteses, mas ele vai te dar uma hipótese mais ou menos assim. Então, vamos lá para a estrutura, pessoal. A gente começa vendo toda a estrutura aqui montadinha, para a gente já ter em mente como que vai ser montada a nossa peça. Eu disse para vocês que é uma petição inicial. Então, a gente vê aqui vários pontos comuns, né? A gente vê o endereçamento, ponto em comum, preâmbulo também. Essa parte que eu chamei aqui de da norma impugnada, nada mais é do que dos fatos, pessoal. É só outro nomezinho que eu dei aqui, né? Aí a gente vai para a parte do cabimento, competência e legitimidade. Esse ponto é um pouquinho específico, porque realmente, pensem, não é sempre que é cabível uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é sempre que você manda uma ação para o STF. E não é sempre que você vai ter um rol de legitimados restrito. Então, por isso, a gente faz esse ponto. Vocês podem até separar eles. Coloquei junto aqui só para a gente visualizar na estrutura. Aí, a gente continua com da inconstitucionalidade formal e ou material. Essa parte é a fundamentação jurídica. Vocês podem dar esse nome mesmo. Eu coloquei aqui uma sugestão, já que aqui a gente está fundamentando que a norma é inconstitucional. Na ação direta de inconstitucionalidade, a gente tem ainda medida cautelar, e aí o finalzinho é o mesmo de sempre. Os pedidos, o valor da causa e a finalização. Essa parte vocês já sabem. Então, vocês viram aqui, muita coisa é igual ao que a gente viu lá na petição inicial. Então, vamos começar com o endereçamento. Sempre vai ser para o STF. A competência da ADI sempre será do STF. Eu coloquei uma observação para vocês, porque o examinador pode até tentar, em alguma situação, pegar vocês com isso. Mas esqueçam essa possibilidade. Por quê? É possível, sim, no âmbito estadual, existir o incidente de inconstitucionalidade, que seria tipo uma ADI, mas no âmbito estadual. Ah, mas e aí? O que vai ser o parâmetro de controle? A Constituição do Estado, não a Constituição Federal. O TJ vai julgar, mas ele vai fazer um controle com relação à Constituição do Estado. Mas, professora, por que isso é relevante aqui se é a Constituição do Estado? A Constituição do Estado, ela repete vários pontos da Constituição Federal. Então, por isso que acaba sendo relevante a gente relembrar. Mas, para vocês, esse incidente não é cobrado. Só coloquei para vocês terem em mente que pode existir ali eventual controle de constitucionalidade lá no TJ, tá bom? E vai ser abstrato também, mas o parâmetro é que muda. O parâmetro é a Constituição estadual e não a Constituição Federal. E aí, o fundamento para a legitimidade ser do STF está lá no artigo 102.1a da Constituição. O preâmbulo, pessoal. A gente começa com a legitimidade ativa. Quem vão ser os legitimados ativos? Aqueles que estão no artigo 103, inciso 1 a 9. Lembrando que os dois últimos são os nossos potenciais clientes, já que são só eles que precisam de advogado, partidos políticos, entidades de classe de âmbito nacional e confederações sindicais. Então, só esses legitimados e vocês vão fazer a qualificação mais ou menos da forma como vocês viram lá no artigo 319 do CPC. Mas é lógico, a gente está falando aqui de qualificar um partido político, lembrem. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado, então tem CNPJ, mesmo se fosse uma pessoa jurídica de direito público, né? Mas enfim, partido político, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, com sede no endereço, enfim, essas coisas que vocês vão colocar. E aí, a gente parte para o fundamento legal. Então, o legitimado ativo vem por meio do seu advogado, com fundamento nos artigos, e aí a gente vai colocar artigo 102.1a, o artigo 103 com um inciso específico do legitimado ativo, então, se for partido político, por exemplo, inciso 8, tá? Artigo 2º e o inciso respectivo, também é o artigo lá da Lei 9.868, que traz quais são os legitimados ativos, então vocês coloquem o inciso correto.
E por último, eu coloquei artigo 319 do CPC subsidiariamente, porque é uma petição inicial, tá? Mas não precisam colocar, é só um bônus. E o nome da ação. O nome da ação, muito cuidado para não errarem, e coloquem se tiver cautelar, porque não pode faltar essa indicação. E a legitimidade passiva, pessoal, para finalizar o nosso preâmbulo. Na legitimidade passiva, vocês vão colocar o órgão ou autoridade que editou aquele ato normativo. Então, vocês vão indicar quem foi a autoridade que editou o ato e vão indicar qual é o ato normativo que vocês estão impugnando. Então, em face de lei complementar editada pelo Congresso Nacional. Então, é mais ou menos isso. E aí, lembrando aqui qual vai ser o objeto, o que pode ser objeto de uma DI, lei ou ato normativo, estadual ou federal. Inclusive, emenda constitucional, decreto autônomo, tratados. Então, só para relembrar, todos aqueles atos normativos primários. E atenção, pessoal, não vai ser cabível em face de projetos de leis ou atos normativos municipais, nem de normas pré-constitucionais, normas editadas antes da Constituição Federal. Também não é cabível de decretos regulamentares. Cuidado, porque existe muito tipo de decreto, pessoal. Então, não vai escrever assim, não cabe em fase de decreto. Cuidado, cabe sim. Só tomem cuidado com relação a qual decreto. Não cabe em face de súmulas. Em face de súmula é cabível reclamação, que não cai para vocês. E de leis revogadas, porque a lei revogada ela já não está no ordenamento. Não precisa passar por um controle de constitucionalidade. Então, a gente chegou ao fim de mais uma aula. Eu aguardo vocês para na próxima a gente continuar vendo a estrutura do mandado de segurança, olha só. Ação direta de inconstitucionalidade, né, gente? Fico tanto com mandado de segurança na cabeça que até já confundi o nome. Enfim, eu aguardo vocês, a gente continua no próximo bloco vendo a estrutura da ação direta de inconstitucionalidade. Até mais!